Bom dia, Paula. Bom dia a você de todo o Brasil. Agora é hora de ficar bem informado aqui pela TV Canção Nova. O Brasil tem até agora 137 casos confirmados do coronavírus. O governo cria uma equipe econômica para avaliar e encontrar soluções mediante o avanço da doença. Da China, nosso correspondente traz boas notícias em relação ao Covid-19. Igreja, familiares e amigos dos mortos na escola de Suzano rezam e relembram um ano do massacre. E direto da Terra Santa, Pedro Vilas Boas nos atualiza de como estão os lugares santos diante do coronavírus. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bem, no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira que o país tem 77 casos confirmados de coronavírus. Mais tarde, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou mais 60 casos. Com esses novos dados, o Brasil registra até o momento 137 pessoas doentes. O governo de São Paulo anunciou que está pronto para adicionar 1.000 leitos à rede de saúde pública do estado, para atender às demandas de internações que podem ocorrer devido à contaminação por coronavírus. Esta e outras medidas foram anunciadas nesta quinta-feira durante uma coletiva de imprensa. O governo anunciou ainda a compra de equipamentos hospitalares para o cuidado de infectados e proteção de profissionais de saúde. Na ocasião, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que até o momento não há necessidade de restringir eventos e lugares com aglomerações de pessoas. Não é razoável, de uma precipitada, paralisar um estado com quase 46 milhões de habitantes. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, no destino das pessoas, na renda das pessoas e no movimento. Que uma medida como essa, ao ser adotada, ela deve ser adotada com fundamento claro e na hora correta. Também o coronavírus continua sendo manchete nos principais jornais internacionais. O The Washington Post fala sobre a preocupação com o coronavírus. Mais eventos lá naquele país foram cancelados. O argentino El Clarín destaca que o presidente Alberto Fernandes falou em rede nacional sobre as novas medidas do governo contra o coronavírus no país. Entre essas medidas estão as novas regras de quarentena para quem viajou para países em casos de doença coletiva. O britânico The Telegraph estampa a posição do diretor científico do governo, que afirma que o surto do coronavírus provavelmente se tornará um vírus anual e que a imunização é urgente. Agora vamos direto da China. O nosso correspondente José Miguel nos traz boas notícias. O país declara o fim do pico de infecções pelo coronavírus. Bom dia, José. Bom dia, Brasil. Da China chegou a notícia de que o pico da crise do novo coronavírus já foi ultrapassado, estando agora o número de novos casos a diminuir significativamente. Só para terem uma ideia, o número de novos casos ontem na China foi inferior ao número de novos casos no meu país, Portugal, sendo que neste momento em Portugal há cerca de 78 casos confirmados do novo coronavírus. Aqui em Macau há quase 40 dias que não há novos casos. Os 10 casos que foram internados já tiveram alta hospitalar e a Igreja Católica em Macau vive hoje dias de muito mais felicidade, uma vez que na segunda-feira já reabriram as igrejas e começaram a ser celebradas as missas em várias línguas, nomeadamente em português. Apenas as missas dominicais ainda estão suspensas por tempo indeterminado. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. E a seguir, Igreja de Suzano promove missa por um ano do massacre em escola. E você fica agora com as imagens ao vivo aqui da Vila Mariana. A mínima hoje é 17 graus e a máxima 31.
Economia anunciou nesta quinta-feira algumas providências para minimizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Vamos falar agora com o André sobre esse assunto. Oi, André, o governo está mobilizado economicamente para tratar do coronavírus? Oi, Adelita. Bom dia para todo mundo. Tá sim, ele criou um grupo chefiado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, um grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. Uma das medidas é a antecipação do pagamento de 50% do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Outra medida é a suspensão por 120 dias da realização de prova de vida também dos beneficiários do INSS. E agora uma medida que está sendo analisada, o retorno do saque imediato do FGTS. A gente teve o saque imediato no ano passado, então o governo reavalia a possibilidade de novos saques imediatos do FGTS, justamente para tentar amenizar o impacto econômico da pandemia aqui no Brasil. Mas, como eu disse, essa medida ainda está sendo avaliada. Outra iniciativa do grupo de monitoramento é a solicitação ao Conselho Nacional da Previdência Social da redução do teto dos juros para os empréstimos consignados em favor dos beneficiários do INSS. Estas e outras medidas, Adelita, estão sendo avaliadas, vão acontecer outras propostas de acordo com o andamento do grupo de monitoramento e as orientações do Ministério da Saúde. Por enquanto, são essas as medidas tomadas por este grupo de monitoramento. Vamos aguardar outras orientações, como já foi dito. Com você. Muito obrigada, André, por suas informações. Hoje faz um ano do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Em 13 de março do ano passado, 2 ex-alunos entraram na escola atirando. 7 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O esforço para que alunos, familiares e professores superassem a tragédia foi grande. A igreja também se mobilizou. Assim que ocorreu o massacre na escola Raul Brasil, a Igreja Católica se fez presente junto aos familiares e também à comunidade escolar, oferecendo apoio espiritual. O padre Ricardo, que é vigário aqui da paróquia São Sebastião de Suzano, tem acompanhado algumas ações. Ao longo deste ano, o que foi feito para que Suzano se restabelecesse dessa tragédia? Muito bem, acima de tudo e mais importante foi o auxílio espiritual, como foi dito. Então, todos os meses nós temos missas e no dia 13 colocamos as intenções pelos falecidos. Nos colocamos sempre à disposição para aqueles que vêm nos procurar, para uma conversa, para uma oração, para uma visita. Também visitamos os hospitais, à época os que estavam hospitalizados, e também continuamos nessas visitas, rezando pelos médicos, enfermeiros e junto com a prefeitura também fazendo algumas ações em vista pela paz, buscando sempre a paz. Mas sobretudo a oração, as santas missas e essa proximidade com o povo. Importante isso para que a comunidade não se esqueça e se recupere. Sim, é importante para que a gente possa caminhar, foi uma tragédia, uma infelicidade, nunca queremos isso, porém em todos os momentos Deus está sempre conosco e é essa dinâmica de reforçar, reanimar, dar esperanças às famílias e às vítimas também fatais e aquelas vítimas que continuam com as sequelas de hoje. Ok, muito obrigado por suas informações. Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E confira agora a previsão do tempo para hoje e para o final de semana em todo o Brasil. Para hoje não há previsão de chuva em nenhuma localidade da região sul, mas o final de semana promete chuvas isoladas no Rio Grande do Sul e sol entre nuvens para as demais áreas. No sudeste não chove em São Paulo, Minas e Rio. O final de semana será típico de verão. Dias com muito sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Chove no Espírito Santo. Para o centro-oeste, a temperatura se eleva rapidamente e a umidade permanece em estado de atenção. No sábado, chuva forte a partir da tarde no Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Domingo, com risco de temporais no Mato Grosso.
Para o norte, a sexta-feira será com tempo firme em Boa Vista. Pode chover forte a qualquer momento no Tocantins. Para as demais áreas, pancada de chuva com raios a partir da tarde. No final de semana, sábado com temporal no Amapá, Acre e Pará. O domingo será de chuva em Rondônia e no Pará. No Nordeste, chuva passageira entre Salvador e Maceió. Chuva volumosa no Ceará, Piauí e Bahia. Nas demais áreas, chove forte. No sábado, o dia será chuvoso também em todo o Nordeste. Já no domingo, não chove no interior da Bahia, mas continua chovendo no Ceará, Piauí e Maranhão. E a seguir, os 7 anos de pontificado do Papa Francisco. O coronavírus impacta até as peregrinações aos lugares santos no Oriente Médio. Mais informações com o nosso correspondente Pedro Vilas Boas, direto de Nazaré. Bom dia, Pedro. Bom dia, Delita. Bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Canção Nova. Eu falo diretamente de Israel e quero levar até você algumas informações em relação a essa tensão que hoje vivemos relacionado ao coronavírus. Aqui em Israel, ontem, o primeiro-ministro Netanyahu pediu para que todas as escolas fossem fechadas até a Páscoa ou até uma segunda ordem. Também, segundo o jornal The Jerusalem Post, todos os turistas que entram no Estado de Israel precisam ficar em quarentena domiciliar voluntária. E os turistas que já estão aqui foram convidados gentilmente a retornarem para suas casas, organizando essas viagens dentro de poucos dias. Aqui em Nazaré, por exemplo, nós percebemos que já diminuiu mais de 90% o número de peregrinos e foi um dos pedidos do governo que o acesso fosse mais dificultado a monumentos religiosos, a espaços públicos, praças, museus. Pedro Vilas Boas, diretamente da Terra Santa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E o Pedro falou especificamente da Terra Santa, mas agora vamos ver como está a situação lá em Belém, a terra onde Jesus nasceu. A cidade de Belém está sofrendo um novo assédio como jamais se viu na sua longa história. O coronavírus mudou a vida de seus habitantes, sobretudo em decorrência das limitações impostas pelo governo palestino. A Basílica da Natividade, coração pulsante da cidade, que até poucas semanas atrás acolheu centenas de milhares de peregrinos, fazendo fila diante da sua pequena porta, hoje está quase vazia. São poucos os sacerdotes que celebraram a missa dominical. Eles quiseram assim oferecer intenções e orações ao Senhor para Ele poder poupar os habitantes de Belém e do mundo inteiro a ansiedade e angústia provocadas pelo coronavírus. O Ministério da Saúde palestino decretou ainda o fechamento nas áreas de Belém e Jericó das escolas e das universidades durante 14 dias e proibiu os eventos públicos. Os líderes das igrejas cristãs convidaram a população para um sentido de responsabilidade comum e para a necessidade de cooperação com a autoridade e com os responsáveis pela saúde pública em prol de todos. O Patriarcado Latino de Jerusalém estendeu à inteira área dos territórios palestinos as novas medidas precaucionais, lançando uma mensagem de esperança e otimismo. Não devemos nos entregar ao pânico, explicou, mas sim ter a consciência de que vamos conseguir superar, inclusive, essa prova. Não devemos duvidar. A fé em Jesus nos ajuda e nos sustenta sempre. Os cristãos são aqueles que resolvem viver no amor e não no medo. Permaneçamos serenos e firmes na esperança. E como tem feito durante toda essa semana, o Papa Francisco rezou hoje novamente pelos doentes do coronavírus. O Papa deu ainda uma direção especial aos padres e bispos para que atendam os fiéis nesse momento de crise. Sobre esse assunto, nós vamos agora conversar com a Júlia, lá em Cachoeira Paulista. Bom dia, Júlia. O Papa sempre preocupado com o bem-estar de todos, não é?
Bom dia, Adelita. É verdade, pois é. O Papa segue rezando diante dessa pandemia de coronavírus. E hoje ele falou especialmente aos pastores da igreja. O Papa pede que eles tenham discernimento pastoral e adotem medidas que façam com que o povo se sinta acompanhado pelo conforto da palavra, dos sacramentos e da oração. Mudando as medidas divulgadas ontem, o vigário da Diocese de Roma, Cardeal Angelo De Donatis, anunciou hoje que permanecem fechadas as igrejas não paroquiais, mas as paróquias reabrem. O cardeal reitera também a postura de discernimento por parte dos fiéis. Ainda na homilia, o Papa comentou também o Evangelho do Dia, uma parábola em que Deus afirma a Abraão: "E de avante, vós sois o meu povo." Francisco afirmou que o povo deve guardar essa promessa na memória e sempre olhar para a frente com esperança e viver com fidelidade a aliança com Deus. O Santo Padre observou também que a eleição, a promessa e a aliança são um dom de Deus e não uma propriedade do homem. Por fim, ele incentivou os fiéis a pedirem o discernimento de transmitir Deus como um dom e não uma propriedade. E ainda falando do Papa, ele completa hoje 7 anos à frente da Igreja Católica. São 7 anos de um pontificado marcado pela cultura do encontro, com medidas importantes, por exemplo, para a proteção dos menores, documentos que falam do cuidado com o meio ambiente, da importância da família, do impulso missionário para uma igreja em saída. Isso sem falar também das viagens tão significativas. Foram 32 viagens internacionais levando o Evangelho, mensagens de paz, reconciliação, encorajamento, enfim. São muitos os aspectos para resumir agora aqui com vocês. Então corre lá no nosso site, que hoje tem matérias falando mais desses 7 anos do Papa. E o endereço, vocês já sabem, é noticias.cançãonova.com. É com você, Adelita. Muito obrigada, Júlia, por suas informações. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Deixamos também o nosso convite, porque neste sábado e domingo tem aprofundamento de cura interior e você pode vir participar e fazer a sua inscrição aqui quando chegar. Nosso convite, então, Padre Anderson, Padre João, Djanira, Padre Serginho, toda a comunidade Canção Nova com você aqui neste sábado e domingo para este grande aprofundamento de cura interior. Outras informações você confere também na edição da noite, hoje às 6h45. Um bom dia para você. Nós voltamos agora para a Cachoeira Paulista com o programa Manhã Viva.